Oi pessoal, professora Aline aqui com vocês para falar de sociologia e a gente vai entender melhor alguns conceitos do Durkheim, sociólogo muito importante aí na sociologia clássica. Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo? Aprofundar as principais ideias da sociologia de Durkheim, entre elas o seu pensamento sobre educação. Então a gente vai relacionar os conceitos principais aí do Durkheim com a educação, porque ele era um cara que se preocupava muito com educação e falava muito sobre isso. Tá, e para fixar os principais conceitos do sociólogo, nós veremos uma paródia da música Singular de Ana Vitória. Então eu sei que tem umas coisas bem difíceis da gente lembrar do Durkheim, então vamos de musiquinha aí, né? Um pouquinho de vergonha alheia, mas para a gente lembrar bem dos conceitos do Durkheim, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Vamos lá, será que vocês conhecem essa musiquinha Singular? Vou tentar. Foi Emile Durkheim quem fez a sociologia se tornar uma ciência para a gente estudar. Na sociedade tudo que importa, para analisar ela inteira precisa de um método bem definido para olhar cada objeto e como coisa o toma. Teremos então os fatos sociais. É do particular para o geral que deve acontecer. Generalizações para o conceito se fundar. Função, coesão, moral e anomia são alguns dos conceitos de Emile Durkheim em sua sociologia. Para o Durkheim, a sociedade toda tem que funcionar como um corpo humano em harmonia. E caso isso venha a não acontecer, vai chamar de anomia. Quando no social falta regra, e para resolver quem pode ajudar, é a moral que faz o social assim se ordenar. É tão particular o indivíduo como a gente vê, mas coletiva é a sua consciência. Tantas histórias esse sociólogo contar, é a sociologia de Emile Durkheim para nossa vida. Tá bom, né? Só pra gente não esquecer os conceitos, vamos relembrar então. O Durkheim fez a sociologia se tornar ciência e aí a gente vai estudar várias coisas na sociedade a partir disso. E para isso, é claro, ele precisava de um método bem definido e ele pensou em pegar os fenômenos sociais e tomá-los como coisa, como um objeto de estudo. Isso são os fatos sociais e a gente vai relembrar isso nessa aula. O método dele vai partir do geral para o particular, é o método indutivo. Será que vocês lembram disso? E aí, a partir disso, faremos generalizações para o conceito se fundar. A função, coesão, moral e anomia são alguns dos conceitos do Durkheim e também vamos relembrar. Para o Durkheim, a sociedade vai funcionar como um corpo humano em harmonia. E se isso não acontecer, a gente vai ter uma anomia. Então, a anomia é quando tem falta de regras, as coisas não andam bem. E aí, quem que pode corrigir essa anomia é a moral, outro conceito do Durkheim. E aí, o social vai se ordenar. E outro conceito muito importante aqui é o da consciência coletiva. É tão particular o indivíduo como a gente vê, mas coletiva é a sua consciência, porque a consciência coletiva vai agir sobre o indivíduo. Então é isso. Agora sim, estamos com os conceitos bem firmados, então vamos lá. Como entender a vida em sociedade?
Para Durkheim, a resposta está relacionada aos fatos sociais e suas 3 características: a coercitividade, exterioridade e coletividade. Então, o Durkheim vai falar para a gente vai estudar os fenômenos sociais como fatos sociais. Como que a gente sabe que alguma coisa é um fato social? Se esse fenômeno é coercitivo, exterior e coletivo. Então, se esse fato atinge a todas as pessoas, é exterior às suas vontades individuais e é coercitivo, então ele impõe algo, ele é um fato social. E é disso que se trata o estudo sociológico. E o fato social na prática, então, vamos entender um exemplo de fato social, a educação. Então, a educação é um fato social, porque ele é exterior ao indivíduo, então não é só para mim a educação, é para todos nós. E ele é coercitivo, né? A gente sabe, a gente cresce aprendendo que a gente tem que ir para a escola, que a gente tem que estudar. E a maioria das pessoas estudam, né? Independente se a gente está de casa ou está na escola, estamos estudando. E o que mais? Ele é exterior, ele é coercitivo e ele é coletivo. Então também não é só para mim. Várias pessoas estão estudando aí e estão no meio da educação. Então, coercitiva, obrigatória, exterior, não depende das vontades individuais e é coletiva. Durkheim e a educação. Além de ser um fato social, a educação também é uma importante instituição social. Esse é outro conceito importantíssimo para Durkheim, compreendida pela sociologia de Durkheim a partir das funções e normas sociais. Para Durkheim, a educação articula-se ao conjunto de ações exercidas das gerações adultas sobre as que ainda não alcançaram o estatuto de maturidade para a vida social. Então, o Durkheim vai nos apresentar algumas instituições sociais, que são as instituições responsáveis por fazer que a consciência coletiva continue funcionando na sociedade. E aí ele vai apresentar a escola como uma dessas instituições que vai nos apresentar as regras e normas da sociedade em que nós vamos nos adequando. Durkheim e a educação. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Então, o Durkheim ele fala pra gente que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. O indivíduo é um produto da sociedade. Nós vamos nos adequando à sociedade e agindo como ela quer, e não nós que vamos formando essa sociedade. E escola. A escola é uma instituição social que transforma o ser individual em um ser social. As instituições sociais se solidificam e perpetuam a consciência coletiva, além de serem a base da sociedade. Exemplos: família, igreja, escola, sistema judiciário, Estado. Então, além da escola, nós temos essas outras instituições que vão nos formar, nos ensinar a viver em sociedade: a família, o Estado, a igreja. E a gente vai ter um exemplo aqui, né, da escola ensinando um comportamento, que é a formação de filas. Então, para vocês terem ordem, vamos se organizar em filas. E o que mais? Vamos de atividade, então, para ver se vocês entenderam qual que é essa relação da escola com a sociologia. Descreva ao menos 2 ensinamentos comportamentais e morais que você aprendeu na escola. Então, aqui a gente não vai falar que a gente aprendeu um conceito do Durkheim, que a gente aprendeu o pretérito, o presente e o futuro. É algum comportamento, alguma regra social. Então, posto que vocês tenham que contar pra gente.
E aí, vamos ver um pouquinho do que poderia ser essa resposta. Então, ela é pessoal, mas devia descrever aí algum ensinamento aprendido na escola, como respeito ao próximo, obediência às regras, execução de tarefas. Essa é a função socializadora da escola, tal como o Durkheim aponta em sua teoria. Então, ele vai falar que a escola, além de ensinar aí o conteúdo, as disciplinas, ela vai ensinar também como se comportar na sociedade. Função da educação. A socialização metódica das novas gerações. Então, uma das funções da educação para ele é, assim, socializar aí as próximas gerações a como continuar se comportando no meio social. Para Durkheim, seria necessário articular a pedagogia à sociologia, uma vez que a escola teria como finalidade suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos pela sociedade e que seriam aplicáveis à mesma. Então, ele queria aí que a pedagogia se juntasse com a sociologia para ensinar as criancinhas desde pequena algumas questões aí sobre a vida em sociedade. O Durkheim, ele foi professor de sociologia e de pedagogia também na universidade, lá no período dele. Então, ele gostava muito de pensar sobre essas coisas da sociedade e da educação. Mas a gente tem algumas outras ideias aí na sociologia sobre a escola e a sociedade. O Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo mais contemporâneo, temos ele aqui na imagem, e ele aponta que a escola também é um espaço de reprodução dos valores dominantes da sociedade capitalista. Isso implica uma imposição da cultura dominante sobre os sujeitos. Então, ele vai ter uma perspectiva mais crítica. A escola, ela vai continuar propagando os ideais da cultura dominante, da classe dominante. Então, as grandes corporações, o Estado, estão ali unidos para impor coisas sobre as crianças e os adolescentes na escola. O que vocês acham dessa teoria? Vamos de atividade. Observe a charge a seguir, da autoria de Jean-Marc Couch, um artista francês do início do século XX, retratando o que seria a escola do século XXI. Explique com suas palavras as funções que a escola detém e as interpretações sociológicas que essa instituição possui. Então, a gente vai ver uma imagem aqui de um artista francês do século XX, tentando retratar como seria a educação, a escola do século XXI. E aí vocês vão dizer para nós que interpretações sociológicas a escola enquanto instituição social possui. Então, esta é a imagem, então vocês fiquem aí interpretando o que vocês acham, se vocês concordam e quais seriam as interpretações sociológicas sobre a escola.
E aí, o que vocês falaram sobre isso? É uma resposta pessoal, de novo, né? Lembrando dos conceitos do Durkheim, talvez do Bourdieu, se vocês gostaram dessa teoria. A sua resposta deve considerar as ideias de Durkheim sobre a função da educação. Quais são as funções da educação, né? Socialização metódica das novas gerações. E as ideias levantadas por Bourdieu, que assinalava o caráter reprodutor da escola. A charge retrata o caráter de dominação escolar em consonância com as ideias de Bourdieu. Então essa charge também lembra uma música, aí não sei se não é muito do nosso tempo, mas talvez vocês já tenham visto aquele clipe Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que é bem essa imagenzinha, essa ideia da escola reproduzindo essas ideias da classe dominante. Então deem uma olhadinha lá se vocês não conhecem ainda. E retomando, nessa aula aprendemos as noções fundamentais de Durkheim sobre a educação e também entendemos a interpretação sociológica de Bourdieu sobre essa instituição. Então a gente falou sobre como a educação, além de nos ensinar os conceitos e disciplinas, ela também vai ser socializadora. Então a gente relembrou alguns conceitos como fato social, coercitividade e vários outros conceitos do Durkheim. Então espero que vocês tenham gostado aí e boa semana, boas aulas, fiquem bem. Tchauzinho!